Seja bem-vindo à nossa aula Desmonte de Rocha com Explosivos, dando continuidade ao tema detonações e meio ambiente. Nessa aula nós vamos falar sobre impacto de ar. Impacto de ar nada mais é do que uma onda de choque transportada pelo ar, resultante da detonação dos explosivos. A severidade do impacto do ar depende da carga do explosivo, da distância e, especialmente, do confinamento dos explosivos. E aqui nós temos uma das formas de estimar a pressão acústica pode ser feita com a aplicação da seguinte fórmula, que é muito parecida com a fórmula da vibração, onde nós temos E igual a K, a parênteses, E dividido por Q, nós já sabemos D é a distância, Q é a carga do explosivo, o que é elevado a 0,33, e essa equação, E dividido por Q, é elevado a menos 1,2. Então, o P é a pressão acústica em kPa, o K relacionado com o estado de confinamento, e aí eu vou passar depois para vocês vão ter isso na apostila, tá? Esses valores, e também, como eu já disse na aula anterior, vocês vão ter acesso a uma planilha que faz todos esses cálculos aí, é só você entrar com os valores aí de distância e quilograma de explosivo, e ela vai te dar o resultado prontinho, inclusive com um alerta que está dentro dos parâmetros ou não, tá? O que é a carga instantânea máxima que eu posso detonar, e aí, mais uma vez, retado é fundamental, e o D é a distância da carga. Então, os fatores de estado de confinamento do carro, que eu já coloquei aqui para vocês, você vai considerar se o explosivo não estiver confinado, o K vai ser 185. Se o explosivo estiver muito confinado ou altamente confinado, o K vai ser 3,3. Então, a pressão acústica ela é medida além da área de operação. Não deve ultrapassar o valor de 100 PA, o que corresponde a um nível de pressão de 134 decibéis. Pico, nós estamos falando de pico. E aqui eu quero abrir um parênteses para falar com vocês. O nosso canal lá, o CR Mineração de Cabo Rabo, eu tenho um vídeo lá, que foi um dos primeiros que eu coloquei, e eu conto justamente um caso, tá, de uma detonação que foi feita sem confinamento nenhum e que chegou a quebrar vidraças a 7 quilômetros de distância. Então, depois, no final dessa aula aí, eu vou deixar o link para esse vídeo para vocês entenderem. E por sorte, essa detonação falhou e foram detonados somente 33 cargas das 300 que estavam programadas. Muito cuidado. Coisa, às vezes, parece tranquila assim, mas o buraco é mais embaixo. Então, nós temos uma tabela, com a pressão acústica e os danos causados. Essa já é uma tabela aí um pouco invertida, ela já começa com vermelho aí. Se você tiver uma detonação, que atinja mais de 180 ou 180 decibéis, ela se assemelha a um canhão. A pressão acústica é de 21.000 kPa e essa pressão acústica causa abalos estruturais. Então, muito cuidado. Impacto de ar é complicadíssimo. Às vezes você olha para o céu, ele está bonitinho, tal, mas coisas podem complicar. Se você está num show de rock, rock é maravilhoso, eu gosto de rock, principalmente de um bom rock, tá? No auge do show, aquela pressão acústica, chega a 2.100 kPa. Ou seja, você tem ali em torno de 160 decibéis, o que, para o ouvido humano, é um problema gravíssimo. E ele quebra todos os vidros que estiver nessa frequência. Uma sirene de ataque aéreo, ainda bem que nós não temos isso por aqui, mas é um comparativo para vocês terem uma ideia. Ela chega a 140 decibéis e pode quebrar alguns vidros. O limite, como nós vimos no slide anterior, seria 134 decibéis, pico, que vai gerar uma pressão aguda de 100 kPa. E é um nível de ausência de danos. Tá? Então, não vai ter quebra, não vai ter nada, mas é um nível alto, principalmente para o ouvido humano.
Para continuar o nosso comparativo, um avião decolando aí, ele chega a 120 decibéis, uma pressão acústica de 21, que é um desconforto, tá? Dependendo da localização aí da casa em relação ao aeroporto, os vidros podem trepidar. Uma britadeira, um martelete, uma perfuratriz trabalhando, ela chega a 100 decibéis, que é o limite do sopro de ar da detonação. Abaixo disso, você não tem mais esse sopro de ar da detonação. Então, mas, para você ter uma ideia, um ruído de caminhão aí dá 80 decibéis, um ruído de trânsito aí em torno de 60, 80, e uma conversação normal, 40 decibéis. Então, as coisas aí estão para alertá-lo e para que você faça cálculos, tenha certeza absoluta que o seu fogo não vai ter um fogo problemático. E como é que eu posso fazer para atenuar esses níveis de pressão acústica? E aqui eu volto a frisar com você o seguinte: eu coloquei alguns, porque são muitos, e vocês vão ter isso na apostila, vão baixar isso aí na plataforma e ter como fonte de consulta para vocês. Então, algumas dessas medidas são: evite o uso de explosivos não confinados, tá? Às vezes você faz jogo de barro, tal. Muito cuidado com isso, muito cuidado mesmo. Se possível, cubra o cordel detonante com material estéril, não adote pequenos tampões, e aí você vai ter, além do nível de pressão acústica aumentar, você vai ter ejeção de tampão também. Nós já falamos sobre ejeção de tampão, tivemos uma aula específica sobre isso. Utilize sempre material adequado para o tampão. Então, nós já comentamos também sobre isso. Uma outra coisa, considere as anomalias geológicas. Tá? A geologia é muito importante você ter conhecimento. Você não precisa ser um geólogo, mas você tem que ter um conhecimento ou apoio de um geólogo para você entender a geologia da sua mina. Tá? Rocha decomposta, caverna, cavidade, juntas, diágases. Não utilize explosivos em tais anomalias, pois elas podem facilitar o escapamento dos gases da detonação e, com isso, gerar uma onda de pressão acústica muito alta. Utilize o menor número possível de furos iniciadores. Não quer dizer que você vai iniciar com um, que nós vamos ver lá na próxima aula, e iniciar com um furo também pode ser um outro problema, você pode gerar um outro problema de ultralançamento. Evite que a progressão da detonação das diversas fileiras atinja uma velocidade superior à metade da velocidade do som. Considere as condições de tempo. E aí, quem trabalha aí na região norte, Amazonas, Pará, sabe muito bem o que é uma inversão térmica aí. A inversão térmica, ela não é visível. E ela pode criar uma situação que faz com que essa onda sonora atinja distâncias enormes. Tá? Falei já com vocês aí que eu tenho um vídeo lá no canal falando sobre isso. Quebrou vidraças a 7 quilômetros de distância. E olha que foram só umas 30 minas que detonaram. Então, muito cuidado. Quem está no norte, no Pará, sabe muito bem. É uma região propícia a esses fenômenos naturais aí. Então, as duas causas primárias desse efeito são diferença de velocidade do vento e de temperatura. Esses dois fatores determinam a velocidade do som em função da altitude. E mais uma aqui. Tá? Aí entra a perfuração, desvios causados por furos e ultra-arranque do fogo anterior podem proporcionar afastamentos bem menores do que os dimensionados. E estes podem ser a causa de excessivo impacto de ar. E um outro detalhe, que aí eu quero reforçar com vocês, é quando eu falei sobre o afastamento de marcação e o afastamento de amarração. Ele também pode ter alguma relação. Cuidado com isso, porque às vezes você faz uma amarração aí que você está diminuindo o seu afastamento. Então, mas eu calculei tanto aqui, né? Só que na hora que você amarrou, a sequência dos fogos aí vai ter um outro afastamento. E chegamos ao final dessa aula aí. Na próxima nós vamos falar sobre ultralançamento. Parabéns para você. Está buscando conhecimento. Não se esqueça, né? Conhecimento é poder. Até